Oi, meu nome é José Moraes e junto com o Jurgman vamos realizar a apresentação do trabalho, que é referente à introdução às máquinas térmicas na micro e mini geração distribuída. Esse trabalho aqui é em cumprimento às exigências da disciplina de Máquinas Térmicas 2, que é ministrada pelo professor doutor Felipe Orlando Centeno Gonzalez. E bom, dando uma breve introdução sobre o assunto, temos que a geração e distribuição de eletricidade ocasionam danos significativos ao meio ambiente, desde a fase de produção até o momento em que chega aos consumidores. À medida que o sistema elétrico se torna maior, ou seja, quanto maior for o trajeto entre a geração e o consumo de energia, maiores serão os impactos devido à presença de infraestruturas e equipamentos de transmissão e distribuição. Essa expansão ela também resulta em uma perda adicional de potência no sistema. Então, aqui no Brasil, pelo menos, comumente, os centros de geração de energia eles ficam bem afastados dos centros populacionais. Aqui a nossa principal fonte é a fonte hídrica, Então a gente tem as hidrelétricas que geram energia que é suficiente para abastecer diversas cidades. E com isso termina se tornando necessário aí uma grande infraestrutura, para levar essa energia do centro de distribuição, do centro de geração até a população. Isso aí vai diversas estruturas, diversos fios. E quanto maior essa distância, termina que a energia ela tem que passar por mais equipamentos e isso termina resultando também em uma perda adicional de potência do sistema. Então, devido a esses problemas, que são inerentes à distância entre os centros de geração de energia e o centro de consumo, juntamente também com o aumento contínuo do consumo global de energia, a aplicação da geração distribuída ela se demonstra uma ferramenta valiosa de suporte à matriz energética. Ela contribui para a melhoria da eficiência e também da confiabilidade global do sistema elétrico nacional, além de auxiliar o desenvolvimento da sustentabilidade. Então, o que seria a geração distribuída? Então, bem, a geração distribuída ela é caracterizada pela geração de pequeno porte, geralmente localizada no local onde a energia é consumida ou em suas proximidades, e isso permite atender a um ou vários consumidores que podem estar conectados entre si por meio das redes de concessionárias de distribuição de energia elétrica. Ou seja, a geração distribuída é uma oportunidade dada aos consumidores de produzirem sua própria energia e caso eles produzam mais energias do que consumam, eles conseguem jogar essa energia de volta para a rede das concessionárias e termina auxiliando a matriz energética. Então, em 17 de abril de 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela emitiu a Resolução Normativa número 482, que estabelece as diretrizes gerais para a conexão de sistemas de micro e mini geração distribuída às redes de distribuição de energia elétrica em todo o território nacional, e isso fez com que as várias concessionárias produtoras de energia revisassem suas políticas e desenvolvessem normas técnicas específicas. E uma das principais inovações dessa resolução, como eu já disse um pouquinho ali em cima, foi a implementação do sistema de compensação de energia elétrica, conhecida internacionalmente como Net Metering. E esse sistema, ele permite que o consumidor, ao gerar a sua energia elétrica e mandar parte dessa energia para o sistema, ele termina ganhando créditos, com a concessionária. E conforme disposto nesses regulamentos, também foram definidos o que seria a micro e a mini geração distribuída. E para fins de diferenciação, a microgeração distribuída ela refere-se à central geradora de energia elétrica com potência instalada menor ou igual a 75 kW, enquanto a mini geração distribuída diz respeito às centrais geradoras com potência instaladas superiores a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes hídricas ou 5 MW para as demais fontes. Então, esses 5 MW termina sendo mais interessante para o nosso estudo aqui. E dentre as diferentes formas de fornecimento de micro e mini geração distribuída de energia, a gente pode destacar a aplicação das máquinas térmicas, que são dispositivos capazes de converter energia térmica em trabalho mecânico para assim a gente realizar o acionamento de geradores de eletricidade. Esses sistemas eles podem ser instalados em residências, edifícios comerciais ou industriais, o que termina proporcionando uma fonte autônoma de energia e reduzindo a dependência da rede elétrica convencional. E agora, falando um pouco sobre os motores de ciclo Otto ou do ciclo diesel utilizados para micro e mini geração distribuída, a gente tem que os motores de ciclo Otto e do ciclo diesel são motores de combustão interna, que, como eu também já disse ali em cima, tem como objetivo transformar a energia térmica em energia mecânica diretamente utilizável. Os motores de combustão interna são as máquinas térmicas mais difundidas, devido à sua capacidade de operar com diferentes tipos de combustíveis, sua robustez e alta relação peso-potência.
E esses motores de combustão interna, eles podem ter diversas aplicações, mas a gente pode destacar aqui 4 principais áreas, né? Que seria a área estacionária, a área industrial, a área veicular e também a área marítima. E agora, falando um pouquinho mais sobre como é o funcionamento dos motores com ciclo Otto e também com ciclo diesel, vou começar aqui falando sobre o ciclo Otto, né? São motores que são equipados com ignição por centelha e podem ser alimentados por gasolina, gás ou etanol, e apresentam taxas de compressão que variam entre 8:1 e 12:1. Esses motores eles podem ser de 2 tempos ou de 4 tempos, sendo de 4 tempos, né, apresentando as seguintes etapas, né? Tem a etapa de admissão, de compressão, de combustão e de escape. Então a gente tem que na fase de admissão, a válvula de admissão ela se abre, o que permite a entrada da mistura ar combustível no cilindro e empurra o pistão do seu ponto morto superior para o seu ponto morto inferior. Na etapa seguinte, que é a etapa de compressão, a válvula de admissão ela é fechada, o que termina vedando completamente a câmara de combustão. E à medida que o pistão se desloca do ponto morto inferior para o ponto morto superior, a mistura ar combustível ela é comprimida. Posteriormente vem a fase de combustão, onde um pouco antes do pistão atingir o ponto morto superior, a mistura é inflamada por uma centelha elétrica, que é gerada pela vela de ignição, e como resultado, né, ocorre a explosão, e isso, né, resulta no impulsionamento do pistão, novamente do ponto morto superior para o ponto morto inferior, e por fim a gente tem a fase de exaustão, onde o pistão se desloca do ponto morto inferior para o ponto morto superior e os gases resultantes no processo são liberados através da válvula de escape. Então aqui a gente tem uma foto esquemática, né, indicando os tempos do motor. Aqui a gente tem o tempo de admissão, de compressão, de explosão, e aqui tem o de expulsão, né, que também é conhecido como escape. E temos também os motores de ciclo diesel, né, onde eles já operam de uma forma um pouquinho diferente. Eles possuem um sistema de ignição por compressão e podem utilizar diesel, biodiesel e suas misturas como combustível. Sua taxa de compressão ela é bem maior do que a do ciclo Otto, né, varia de 14:1 a 25:1. E assim como os motores de ciclo Otto, o motor de ciclo diesel, né, ele pode ser de 2 ou de 4 tempos. E quando se trata do motor de 4 tempos, como disse, é bastante semelhante ao motor do ciclo Otto. No entanto, ele apresenta diferença aqui na fase de admissão, né, onde apenas ar entra no cilindro e posteriormente, durante a fase de compressão, só alcança as temperaturas de 500 a 700 graus Celsius e uma quantidade específica de combustível é injetada, resultando na autoignição. E durante a autoignição, o combustível é inflamado espontaneamente devido ao calor gerado pela compressão do ar, que termina eliminando a necessidade de velas de ignição. E por fim, assim como no ciclo Otto, a válvula de escape permite a liberação dos gases queimados durante o processo. Então a gente tem que ambos os motores, tanto os que operam com ciclo diesel quanto os que operam com ciclo Otto, eles podem ser utilizados em sistemas de micro e mini geração distribuída, contanto, né, para verificar a sua viabilidade e a escolha do tipo de motor adequado, deve ser considerado algumas necessidades específicas do projeto. Aqui estão algumas delas, existem diversos outros fatores, né, diversas outras variáveis, mas a gente tem aqui como destaque a eficiência e desempenho, né? A gente tem que, segundo alguns estudos, os motores de ciclo Otto eles apresentam uma eficiência maior quando são aplicadas cargas parciais, o que é comum em aplicações de geração distribuída. Contudo, os motores de ciclo diesel apresentam uma eficiência térmica geralmente superior, especialmente em cargas mais pesadas. Outro tópico importante é a emissão e a sustentabilidade, né? A gente sabe que tanto os motores do ciclo Otto como os motores de ciclo diesel ele tem impactos ambientais associados à combustão de combustíveis fósseis. No entanto, né, a gente sabe que no decorrer do tempo foram desenvolvidas diversos regulamentos, diversas normas com objetivos, né, de fazer com que esses tipos de motores reduzam as emissões de poluentes. E foram desenvolvidas diversas tecnologias, como a gente tem o caso aqui da injeção direta de combustível, o sistema de controle de emissões, o uso de biocombustíveis também foi desenvolvido ao longo do tempo, né? Então, a gente tem que a escolha desse tipo de motor ela também pode ser influenciada pelos regulamentos e políticas ambientais que são vigentes na região em que a geração distribuída será implementada. E outro ponto importante que temos também é a manutenção e os custos operacionais. Além do desempenho das emissões e dos custos de manutenção operacionais, que são fatores importantes a serem considerados, né? A gente tem que os motores de ciclo Otto, eles são conhecidos por eles serem mais simples do que os motores de ciclo diesel. Consequentemente, isso faz com que os motores de ciclo Otto tenham uma manutenção mais barata, né? Por outro lado, os motores do ciclo diesel, eles costumam ter uma vida útil mais longa. E isso faz com que eles exijam menos manutenção quando comparados com os motores do ciclo Otto.
Então, né, diversos aspectos têm que ser levados em considerações, além desses, diversos outros, para que assim se possa avaliar a viabilidade da utilização dos motores de ciclo Otto ou do ciclo diesel, para, consequentemente, selecionar o motor mais apropriado para a geração distribuída e, dessa forma, né, assegurar que você está desenvolvendo aí um sistema eficiente, confiável e sustentável. Eu sou o aluno Joachim Hansley, do Senhor Medeiros. Eu sou o segundo aluno da dupla. Para essa apresentação, eu vou continuar no tema seguinte, que se refere às outras máquinas térmicas utilizadas na mini-geação distribuída. A pequena diferença, ou maior diferença, entre mini-geação e microgeação está justamente na faixa de potência que elas podem produzir, sendo que a mini-geação realiza uma potência instalada na faixa entre 100 kW a 1 MW de potência. Já as microgeações referem a toda a central geradora de energia com potência instalada menor ou igual a 100 kW. Entretanto, ambos os conceitos devem dispor de fontes com base de energia de cogeração qualificada, sendo diversas fontes, como biomassa, energia eólica, hidráulica, entre outras. E também, essa é outra vantagem, que podem dispor de uma fonte singular ou combinada, com várias fontes renováveis, para prestar um aumento na eficiência. Além dos motores de ciclo Otto e diesel usados na micro e mini produção, existem algumas máquinas térmicas que também podem ser utilizadas para esse propósito, especialmente na faixa de potência superior a 75 kW e inferior a 5 MW. Então, algumas dessas máquinas térmicas incluem as turbinas, sendo a turbina a gás e a turbina a vapor. Além disso, temos os motores Starling, que é um novo destaque nessa área. Eles são conhecidos por sua eficiência e baixas emissões. Podem ser alimentados com uma variedade de fontes de calor, incluindo biomassa e gás natural. E também tem as células de combustível, que é outro, que não é necessariamente uma máquina térmica, um modelo de máquina térmica, mas se enquadra na qualificação de uma máquina térmica. Porque elas podem ser também utilizadas para o propósito de injeção distribuída em operações estacionárias. Visto isso, é possível observar que tem um grande potencial esse método de microgeação distribuída, devido à sua variedade e eficiência para um custo-benefício proveitoso. Bom, aqui temos uma imagem de uma microturbina que, com base nas turbinas a vapor e a gás que são aplicadas nesse propósito, as microturbinas entram como um fator principal para servir como fonte para as turbinas serem aplicadas na mini microgeação distribuída, devido ao seu pequeno porte e variação de uso de quilowatts, além de oferecer vantagens como tamanho e impacto de ruído de emissões reduzidas. Próximo tópico aqui, que é referente a tecnologias e máquinas térmicas usadas em micro e mini geação distribuída ao redor do mundo. Como foi possível ver, eu basicamente já citei quais são os modelos, sem, além dos já conhecidos, que são muito usados ainda, que são ciclos Otto e diesel. Porém, esses dois eles são mais agressivos ao meio ambiente e geram maiores impactos. Vou começar aqui pela célula de combustível. Em resumo, eles basicamente são dispositivos que convergem diretamente a energia química em de um combustível em energia elétrica, sem o uso ou aplicação de combustão. Justamente por isso, eles não se enquadram totalmente ao termo máquina térmica, porque não converge diretamente o trabalho mecânico por meio de um ciclo termodinâmico. Agora, falando sobre a implementação de células de combustível na micro e mini geação distribuída, elas podem desempenhar um papel importante como fonte limpa e eficiente. Então, no Brasil e em outros países, o uso de células de combustível nesse ramo de mini e microgeação ainda está nos estados iniciais por se tratar de uma tecnologia ainda nova. Mas já existem programas científicos e financeiros que estão sendo implementados para promover o desenvolvimento dessa implementação. E com o avanço contínuo da tecnologia, provavelmente ela vai se expandir em outras áreas também. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as microturbinas. Essas são basicamente turbinas, dispositivos mecânicos que convertem energia de um fluido em movimento em energia mecânica rotacional.
São altamente versáteis, principalmente as microturbinas por causa do seu tamanho e compatibilidade. E já com relação à mini e microgeração distribuída, essas turbinas desempenham um papel fundamental como fonte de energia, devido ao seu tamanho reduzido e por serem especificamente projetadas para atuações em pequena escala. Então, no Brasil e em outros países também, o uso de microturbinas na micro e mini geração distribuída está em fase de adoção também, assim como células de combustível, por se tratar de algo mais novo para o país. E seu uso tem se mostrado muito promissor, tanto na Europa, Ásia como nos Estados Unidos, onde já são experimentados programas de incentivo de geração distribuída à eficiência energética, principalmente devido à sua compatibilidade. Então, agora vamos para outra etapa, que é o ciclo Rankine orgânico, que é uma derivação do ciclo Rankine normal. Se tratando de um ciclo termodinâmico, que é basicamente o design de geração de energia térmica. A diferença dele do ciclo Rankine normal é que ele é uma tecnologia de geração de energia, assim como o outro, porém, que utiliza fluidos orgânicos de baixo ponto de ebulição, ao invés da água com medo de transferência de calor. Essa tecnologia se mostra muito promissora para a mini e microgeração, especialmente devido às aplicações de baixa temperatura. No Brasil, ainda não é uma tecnologia amplamente difundida, mas já há pesquisas e projetos em andamento para sua utilização. Então, fora do Brasil, em algumas regiões como na Europa e Estados Unidos, já há iniciações e programas de incentivo para a implementação do ciclo Rankine orgânico, conhecido como CRO, ou OCR, da sigla em inglês, com o intuito de visar o aumento da eficiência energética e redução de emissões de gases do efeito de estufa. O outro modelo que eu queria citar aqui é os motores Starling, que eles, do inglês, é Starling Engine. Eles são basicamente máquinas térmicas de ciclo fechado, que operam com o conceito de expansão e contração do gás, quando aquecido ou resfriado alternadamente em um ciclo termodinâmico. Esses motores Starling, eles possuem características que os tornam adequados para mini e micro geração distribuída, sendo sua principal o poder de gerar diversas fontes de calor. De ser gerado, podendo assim satisfazer algumas necessidades bem específicas, devido à sua compatibilidade de espaço e recursos de combustível. Então, outro fator é que, como esse ciclo do motor Starling ocorre em um processo de expansão e contração do gás, sem a necessidade da combustão interna, ele pode atingir eficiências superiores a outras máquinas térmicas. Ele é um alvo atual de pesquisa e desenvolvimento em vários países, como na Europa, Estados Unidos e Japão, que são os maiores polos de desenvolvimento de máquinas térmicas. Entre eles, a Europa tem maior destaque por ser o líder global nessa área de adoção de tecnologias de geração distribuída, e atualmente tem incentivado ativamente a instalação de sistemas de micro e mini geração distribuída. Mas a América do Norte e a Ásia, elas também têm um grande destaque nessa área também, por estarem também seguindo o mesmo objetivo da Europa. Contudo, no Brasil, ainda há um grande interesse no crescimento de fontes de energia renovável. E o motor Starling é uma máquina versátil e eficiente que pode ser implementada com a capacidade de operar em diferentes fontes de calor, o que se torna muito eficiente no Brasil também. O que causa uma busca e desenvolvimento de tecnologias que há para sua implementação no país. Então, em conclusão, o que se pode dizer é que máquinas térmicas desempenham um papel fundamental na micro e mini geração distribuída, assim como em outros setores da indústria e empresariais, indiretamente nesse caso. Mas, assim como outras áreas, as máquinas térmicas precisam ter uma grande influência do desenvolvimento tecnológico, devido à sua necessidade de se adequar às questões e critérios mais atuais, da atualidade. No caso, a redução de emissão de gases e redução de possíveis impactos no meio ambiente. Devido a isso, já é possível notar que tecnologias estão cada vez mais destinadas a buscar formas de implementar técnicas para redução da emissão de poluentes e, ao mesmo tempo, tentar investir no aumento da eficiência desses projetos. Então, é muito comum atualmente ver vários países e regiões
reduzirem o uso de motores antigos e ciclos antigos para, aos poucos, substituí-los pelos modelos mais atuais, que são mais compactos, mais eficientes e mais versáteis. O que pode ser visto como em países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Europa, né? Mas no Brasil isso ainda é uma tecnologia que ainda está sendo implementada aos poucos, devido ao seu pouco investimento. Ainda está começando gradativamente a implementação, devido aos recursos tecnológicos que ainda estão em desenvolvimento no país.